agradecer sim pelo convite, né, da equipe organizadora desse projeto. A equipe, todos nós que estamos aqui, estamos de parabéns. Eu acho que no final das contas é uma festa, né, porque eu diria que é uma festa das pessoas que estão dispostas a lutar por um Brasil democrático contra o fascismo. E eu queria então assim iniciar lembrando o nome de Galdino Pataxó, que foi assassinado, que foi queimado vivo por um fascismo histórico nesse país. Quero lembrar do Chicão Chucuru, que foi violentamente executado por pistoleiros do Nordeste por uma política fascista que não quer recuar. Quero lembrar de Marçal Tupã, que também foi caçado e executado, né, no Mato Grosso do Sul por pistoleiros. Assim como quero lembrar do Caboclo Marcelino, que foi perseguido até o fim de sua vida. Assim como eu quero lembrar do Osiel Terena, que foi executado pela Polícia Federal numa desocupação de terra do povo terena. E queria dizer assim que o fascismo é uma política que para os povos indígenas, né, ela está posta como algo histórico. Então, que pena, mas que pena que esse projeto fascista venceu efetivamente. Eu até acredito, sabe, que a vitória do fascismo é a demonstração efetiva de que o mito da democracia racial, obviamente, é uma mentira, né? E que, na verdade, nós não temos no Brasil sequer uma política de racismo cordial. O que efetivamente nós temos por aqui é uma sociedade extremamente racista. E quando a maioria da população que votou apostou nesse projeto fascista, fica muito claro qual é o desejo e qual é o caminho que a sociedade brasileira historicamente tem tomado. Então eu gosto de exercer o pensamento de que o primeiro golpe e o primeiro fascismo instalado por aqui e os primeiros fake news espalhados por aqui foi na invasão em 1500, quando os portugueses chegaram aqui e impuseram uma política fascista chamada Guerras Justas contra os povos indígenas. Uma guerra declarada através de documento que dizia que todos os indígenas que não aceitassem a fé cristã e que não aceitassem as ordens da coroa portuguesa seria eliminado, seria executado. E aqueles que aceitassem viveriam como escravos. Depois, num outro momento, né, uma política fascista chamada Diretório dos Índios, né? Só para lembrar assim rapidamente alguns tópicos, né? No século XVIII, a coroa portuguesa mandou para o Brasil um senhor chamado Marquês de Pombal, que instituiu uma política fascista chamada Diretório dos Índios, que estabelecia, entre outras coisas, que as línguas originárias estavam proibidas de serem faladas, que todos os indígenas obrigatoriamente deveriam falar a língua portuguesa, e que todos os indígenas receberiam nomes e sobrenomes portugueses, e que todos os indígenas passariam a viver em vilas, e não precisaria mais de terra, de território, e esses territórios seriam passados para os senhores do agronegócio, né, para o latifúndio histórico desse país. E depois, no século XIX, uma política fascista que me assusta quando eu verifico a história, por exemplo, que nas duas primeiras constituições brasileiras, a de 1824 e depois a de 1891, em nenhuma das duas constituições consta povos indígenas, né? O Estado brasileiro querendo acabar através da legislação com as tradições, com a cultura e com essa diversidade histórica. Depois nós vamos ver ainda no século XIX teóricos e a ciência muito afinada falando do extermínio dos povos indígenas. Política acadêmica, né, por exemplo, levada a cabo por um senhor chamado Francisco Van Hagen, que dizia que os povos indígenas seriam extintos por não conseguirem acompanhar o progresso nacional. Uma política escancaradamente evolucionista, de evolucionismo social, que dizia que o extermínio seria inevitável. E aí, ainda no século XVI, eu acho que é importante lembrar, um senhor fascista do século XVI chamado Pero Magalhães Gandalf, que andou entre os povos indígenas aqui no litoral brasileiro, e depois de muita observação ele chegou a uma conclusão muito simplória, muito absurda, que foi publicada em um livro intitulado Tratado da Terra Brasil,
né? E a tese que ele defendia, a síntese da tese, era que os povos indígenas não falavam as letras F, L e R, e que, portanto, esses povos não tinham fé, nem lei, nem rei. E essa conclusão do Gandalf, no final das contas, colaborou de maneira efetiva para que o Estado português criasse políticas, né, extremamente violentas, genocidas, epistemicidas contra os povos indígenas, porque povos inferiores. Porque, afinal de contas, povo que não tem fé, nem lei, nem rei, é povo necessariamente inferior. E aí depois, num outro momento, né, nós muito bem conhecemos a história da ditadura militar instalada em 64, que teve 20 e poucos anos de duração, e que, além de ter executado uma quantidade muito grande de pessoas não indígenas, né, a Comissão Nacional da Verdade agora ultimamente mostrou para nós que o número aproximado de indígenas, o número estimado de indígenas executados pela ditadura militar ultrapassa o número de 8.000 pessoas indígenas, né, e reformatórios e presídios indígenas que foram criados em vários lugares nesse país. Então, assim, esses são alguns pontos, né, de uma política que eu estou aqui defendendo, que o fascismo, na verdade, ele é histórico por aqui, né, mas quero lembrar que o fascismo, ele continua no dia a dia, né, nos enfrentamentos diários. Então, hoje em dia, existem novas guerras justas, né? Tem uma guerra justa chamada PEC 215, e tem uma outra guerra justa declarada chamada PL 1610, que é a PEC da mineração, né? O Estado brasileiro querendo regularizar a mineração nos territórios indígenas. E aí nós temos então uma escola, né, dos povos indígenas extremamente opressora, que não faz nenhum diálogo com as tradições e saberes dos povos indígenas. Uma escola epistemicida, né, que quer arrancar a alma dos povos indígenas, e hoje em dia a gente fala de uma educação diferenciada que, com muita dificuldade, a gente consegue mudar um pouco o rumo dessa educação histórica, e agora a gente vê aí uma avalanche chamada BNCC, Base Nacional Curricular Comum, né, que quer empurrar goela abaixo nos povos indígenas um formato de educação que definitivamente está absolutamente descontextualizado das tradições, dos modos de organização dos povos indígenas. E as ameaças territoriais. Então nós vimos que esse presidente eleito, né, ele já vem fazendo discurso há muito tempo, né, de que os territórios indígenas serão, aqueles territórios demarcados perderão o título de territórios demarcados. Né? Eu vi um vídeo que não é fake news, em que, por exemplo, o Bolsonaro falou que vai arrancar o título de demarcação da Raposa Serra do Sol e de outros territórios já demarcados. E os territórios que não estão demarcados, eu fico assim muito preocupado. Porque se ele está dizendo que vai tirar a demarcação da Raposa Serra do Sol, imagina os territórios que não estão demarcados, né? Então, assim, essas coisas todas, elas demonstram claramente o encaminhamento de uma política fascista. E tem uma outra coisa que nós temos que ficar bem atentos, que está totalmente vinculada às tradições indígenas, que é a política de ecocídio, que esse senhor, logicamente que cantando de maneira muito convergente com o pensamento ruralista, com o latifúndio histórico, que hoje ganhou um nome muito bonito, que é o nome agronegócio. Esses senhores que em outro momento eram senhores donatários, donos das capitanias hereditárias, e que em outro momento eram os coronéis, né, no início do século XX, final do XIX, início do século XX, que hoje a Rede Globo, né, faz a maior propaganda dizendo que eles são modernos, que eles são pop, que são tech, que são não sei o quê, e que na verdade esses senhores são os históricos estupradores de índias e os históricos assassinos de homens e de mulheres indígenas pelo Brasil afora. Então essa política ecocida de destruição da floresta, de liberação da Amazônia, de liberação das florestas para produzir soja e produzir outros bens desse tipo para exportação, é uma política também, obviamente, genocida, porque afinal de contas os povos indígenas, sem ter seus territórios, vão obviamente que perder, né, o rumo das suas tradições, das suas línguas. Vai ficar muito mais difícil levar adiante esse projeto ancestral. E aí eu fico pensando, diante disso tudo, o que fazer? O público aqui bonito, né, muito bonito, literalmente bonito, né, e às vezes esperando assim, vamos ver qual é a lição que essa galera vai dar.
Eu, pelo menos, definitivamente sei que eu não tenho a fórmula mágica, eu queria ter o poder de um feitiço, sabe? Eu acho que se nós, povos indígenas, nos unirmos com a galera de terreiro e com outros povos, que nós daremos conta, sabe, de dar um recado muito bem dado, porque assim eu acho que a gente pode botar para destruir esse Bolsonaro através de um feitiço muito bem realizado. No meu ponto de vista, que nós temos que estar muito bem fortalecidos do ponto de vista espiritual, como a nossa parente aqui colocou. Então, assim, é muito importante que nós busquemos as nossas raízes, as nossas tradições. Eu tenho muita clareza que o enfrentamento com a força física será insuficiente para derrotar, para fazermos derrotar, sabe, fazermos a derrota desse rolo compressor que está aí. Para mim, em primeiro plano, está assim uma preparação espiritual, inclusive para que os nossos corpos estejam protegidos de balas, de bombas e de toda a maldade que vem do lado dessa galera ruralista, evangélica, estúpida, escrota que está aí, que ganhou eleições. A espiritualidade, ela está, assim, num plano que eu considero até primeiro plano. Mas eu penso que uma outra estratégia fundamental para a derrota desse projeto é a unidade dos movimentos sociais. Nós, povos indígenas, temos que buscar sair do isolamento. Nós temos que fazer aliança com outros grupos sociais, com o grupo LGBT, com os povos de terreiro, com os povos do campo, e com os movimentos sindicais, e com movimentos intelectuais, acadêmicos, que têm, obviamente, afinidade com os nossos projetos societários. Então, essa aliança